Sim. 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 Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim. Sim, Senhor. Sim. 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 Amém. Amém. Aleluia. Querido Senhor. Aleluia. Senhor amado. Querido Senhor. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. 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 Amados, vamos abrir a Bíblia no Salmo 25. Aleluia. Esse Salmo 25, amados, ele tem um conteúdo em versos aleatórios. São 5 versos. E eles não têm uma conexão entre eles. Então é um salmo formado por 5 versos, cada verso tem o seu próprio conteúdo. E eles não estão assim propriamente relacionados num sentido geral. Cada um tem o seu próprio sentido. E nós já vimos o primeiro verso, que vai do versículo 1 até o 3. Já vimos o que começa no capítulo 4 e vai até o 7. E hoje nós vamos ver o verso que está no verso 8 até o verso 10. Então vamos ler, irmãos. Eu leio a primeira parte, os irmãos a segunda. Vamos lá. Bom e reto é o Senhor. Aleluia. Guia os humildes na justiça. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Aleluia. Bom, irmãos, os dizeres aqui falam de quanto o Senhor é bom. O Senhor não é mau. O Senhor é essencialmente bom. O Senhor é bom. E essa palavra bom acaba não expressando toda a realidade que o termo hebraico traz. Fala de Deus ser amável, ser agradável, ser excelente, ser valioso, ser conveniente. Então, é uma palavra muito rica. O Senhor é bom. Há uma palavra no português que é generosidade. O Senhor é generoso. Ou seja, é uma pessoa que se ocupa com a necessidade do outro. É uma pessoa que não se ocupa só consigo mesmo, mas ele se ocupa com o outro. Isso é algo
marcante no caráter de Deus. Deus é amor. E uma das características desse Deus amoroso, que é o amor no conceito mais excelente, é esse: ele se ocupa com o outro, mais do que consigo mesmo. Então, eu antes de me converter, por uns 2 anos, eu andei muito pensador, e uma das coisas que eu temia era que Deus não fosse bom. Por mais que eu tivesse uma formação cristã, católica, a falta de encontro com o Senhor me deixava essa dúvida: será que Deus é bom? Ou, em outras palavras, será que Ele está preocupado comigo? Então, isso me trazia muita inquietação. E assim que eu recebi o Senhor, essa foi a primeira coisa que saiu do meu coração. A primeira coisa que Deus me mostrou, e aquilo me emocionou demais, e eu chorei demais, é que Deus é bom. Fica calmo, Deus é bom. Você não está vendido à própria sorte, você não está vendido de maneira alguma ao que é maligno. Deus é bom. Ele cuida de você, Ele protege você, Ele faz coisas boas por você. E aquilo foi um começo muito maravilhoso para mim. Então, Deus é bom. Ele se ocupa comigo. Ele é bom e reto. Retidão fala do seu caráter justo. O que é justiça? Justiça é o que está em Deus. Justiça é o que está no caráter de Deus. Então, por exemplo, desonrar os pais, isso é justo ou injusto? Por que eu sei que é injusto? Oi? É porque é mandamento. E os mandamentos revelam o quê? Revelam o caráter de Deus. Então, por que eu sei que obedecer aos pais é algo justo? Porque o mandamento do Senhor diz que isso deve ser feito. E por que o mandamento diz que deve ser feito? Porque Deus é assim. Não é? Então, todos os mandamentos de Deus revelam aspectos do caráter de Deus. Então, Deus é bom, Ele é favorável a nós, Ele está preocupado conosco, Ele não nos deixa vendido à própria sorte. Às vezes nós passamos por crises muito fortes e emocionalmente nos vem a dúvida: será que Deus está preocupado comigo agora? Será que Deus não deu um apagão lá e Ele se esqueceu de mim por um momento? Quem já não pensou, Deus se esqueceu de mim? Não é? Quem já não pensou isso? Acho que é o Salmo 126 diz que não dorme, nem cochila o guarda de Israel. Eu acho maravilhoso isso. Ele não dorme, Deus não dorme e nem cochila. Não é? No meu tempo de tiro de guerra, você tinha que ficar 2 horas ali plantado, fazendo a tal da sentinela, e durante o dia até que ia, mas na madrugada dava um sono. Como era duro ficar acordado. Como era duro. Então eu encostava assim no batente ali da porta e acordava assustado, porque se o sargento pegasse tinha uma penalidade para aquilo, né? Deus não cochila, irmãos. Tem hora que nós cansamos e dormimos. Deus não dorme, Deus não cochila. O guarda de Israel,
aquele que nos protege, aquele que está ocupado conosco, ele não cochila. Bom e reto é o Senhor. Ele é bom e é reto. Ele tem a sua justiça. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Por quê? Porque Ele não quer que os pecadores tropecem no pecado. Ele é bom, Ele é reto, então Ele revela a sua justiça. E quando Ele revela a sua justiça, Ele está apontando caminho aos pecadores. O caminho do Senhor, primeiro diz o que Deus é em seus mandamentos. E se eu pecar, tem mandamentos com respeito a arrependimento e remissão de pecados. Então a lei primeiramente diz, não faça ou não faça, conforme o caráter de Deus. Se eu transgredir, Deus ainda em sua bondade, Ele me dá um caminho de remissão de pecados. Isso é a justiça do Senhor. Primeiramente o Senhor diz, haja dessa maneira. Se eu não agir, Ele me dá o caminho do arrependimento. Então a justiça do Senhor, ela é bondosa. Ela aponta o caminho aos pecadores. Verso 9, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Aqui tem duas palavras, humildes e mansos. Quem é que se ajusta à justiça de Deus? É humilde. Nós temos que reconhecer que erramos. Temos que reconhecer que transgredimos. Temos que estar aberto a correções. Quem não está aberto à correção, não é humilde. Irmãos, esse é um ponto difícil da vida. Não podemos tropeçar. Não podemos tropeçar por falta de humildade. O soberbo tropeça e cai. E é grande o tombo, irmãos. Nós temos que ser humildes, humildes dia a dia. Esses dias, essa semana, né? Eu soube uma notícia que me chocou muito, ainda estou chocado com isso, com relação ao pecado de um irmão, que nós tínhamos em altíssima conta. Eu pensava que outras coisas pudessem acontecer com aquele irmão, mas não isso. Mas aconteceu. E foi uma situação que já perdurava por alguns anos, uma situação de adultério. Por quê, irmãos? Porque não foi humilde, irmãos. O humilde tem a ajuda do Espírito Santo. O soberbo perde a ajuda do Espírito Santo. Então, Tiago diz uma palavra que eu gosto muito, que é, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Nunca resista à palavra de Deus. Você pode dizer, eu não gosto dessa pessoa, mas se ele está falando a palavra, você tem que ouvir. Esses dias eu comecei a ver um vídeo, falei, não estou gostando desse cara não. Na mesma hora o Espírito Santo me repreendeu. Falou, ouve mais um pouco. E critica as palavras dele, não ele. Aí depois eu ouvi e gostei do que ele falou. Nós temos que aprender a ser humildes, irmãos. O soberbo fica fora da proteção do Espírito Santo e cai. E cai feio. Então, com relação à justiça do Senhor e aos caminhos do Senhor, nós temos que aprender a sermos humildes e mansos. Nós costumamos ser resistentes, essa é a palavra, resistentes a palavras de exortação, a palavras de correção.
O autor de Hebreus fala em Hebreus capítulo 2, capítulo 12: não desmaieis em vossas almas quando você é reprovado. Porque a gente tende num primeiro momento, a ficar irritado, contrariado, rebelde, e por fim, essa situação pode nos levar a uma situação de desmaio espiritual. Desmaio. A reprovação causa um impacto que eu fico, não podia ter dito isso para mim. Ué, mas se foi justo, foi dito. Como se diz, se a carapuça serve, não reaja, aceite. Seja numa palavra falada no púlpito, seja numa palavra falada diretamente, Dil, para, irmão, você não pode continuar fazendo assim. Ouça. Permita, pelo menos, o Espírito Santo depois falar, ore, fala, Espírito do Senhor, Espírito Santo, testifica o que foi dito. Tenha coragem. Então, a justiça do Senhor caminha bem na vida dos humildes. Os caminhos do Senhor se esclarecem para os que são mansos. Depois, no verso 10, para encerrar, todas as veredas é o mesmo que caminho, né? Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Essa palavra misericórdia, ela não está de todo errada, mas ela não é de todo clara. Aqui seria melhor bondade, benignidade. Todos os caminhos são de bondade. Bondade é fazer bem. Todos os caminhos do Senhor são para nos fazer bem. O Senhor não nos traz nada que possa ser mal. Até mesmo, né, Jó. O que nós vamos dizer? O Senhor fez bem ou fez mal a Jó com toda aquela prova terrível que ele passou? Fez bem ou fez mal? Fez bem, né, Dinho? Você quer passar por tudo aquilo? Não, eu não quero. Eu não quero. Mas o Senhor fez bem ou fez mal? Fez bem. Mesmo que não entenda num primeiro momento e reaja como Jó reagiu com os amigos, né? Porque antes de chegar os amigos ele estava indo bem, né? Na hora que chegaram os amigos derrubaram ele. Cuidado com os amigos. Afunda. Cuidado com os amigos, irmãos. Cuidado com os amigos. Mas no fim, o que Jó diz? Eu falei de coisas que não sabia. Eu falei de coisas, de assuntos que eram elevados demais para mim, e eu fiquei dando palpite a respeito de coisas que eu não tinha inteligência para falar. Mas eu agora me abomino no pó e na cinza. Agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo quando o Senhor matou meus 10 filhos. Agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo quando o Senhor acabou com todos os meus bens do dia para a noite. Agora eu estou entendendo. A mulher, a mulher não aguentou, né, Dinha? Coitada, né? Eu também não aguentaria. Eu não faria melhor do que ela. Eu não seria como Jó. Quando o Senhor botou aquela peste em mim, agora eu estou entendendo. Puxa vida, agora eu entendi. E na hora que eu reclamei, é porque eu não estava entendendo. E estava falando de coisas elevadas demais para mim. Ele e os amigos deles. Irmãos, os caminhos do Senhor são bons. Fica calmo. Fica calmo quando a coisa não vai bem. E fala, Senhor, acalma o meu coração. Me ajude a ser manso e humilde diante de Ti. Senhor, não permita que a minha boca se abra em murmuração, em reclamação. Senhor, me faz conhecer os Teus caminhos. Me ajude, Senhor, a esperar o bem que o Senhor tem no seu coração. Amém. Amor, ele usa a palavra amor.
E a outra palavra, que aí está fidelidade e aqui está verdade, segundo o dicionário do Strong, a melhor palavra é verdade mesmo, mas pode ser fidelidade também. Mas eu prefiro a palavra verdade. O que é verdade? É aquilo que é fato. O Senhor é bom, e isso é um fato. Verdade no sentido de fato. A bondade do Senhor é um fato. Ah, mas eu não estou entendendo. Mas fica calmo, fica no Senhor. Você vai entender. Agora só dê graças a Deus, só dê graças, só dê graças. Não reclama, não reclama, não murmure, dê graças. E à medida em que a gente dá graças ao invés de murmurar, aí você começa a entender a bondade do Senhor. Aí você vai perceber, não, o Senhor está sendo bom. O Senhor está sendo bom. Mas se a luz não brilha, eu vou reclamar. Então a gente tem que pedir ao Senhor para que a luz brilhe. Fique calmo, vai dar tudo certo. Não é? E por fim diz, para os que guardam a sua aliança e os seus caminhos. Então, essas coisas valem para quem? As veredas do Senhor, de amor e verdade, valem para quem? Os que guardam a aliança. Quem não guarda a aliança e os seus preceitos e os seus mandamentos, na verdade, não tem pacto nenhum com Deus. Aliança é um termo muito importante na Bíblia. Já falei muitas vezes disso para os irmãos. Gosto de falar nisso em reunião de casamento. Vocês estão fazendo uma aliança entre vocês, não esqueçam de fazer a aliança de vocês com Deus, que senão a jurupoca vai piar, a casa vai cair. E cai mesmo. Mas tenha uma aliança com Deus, e Deus vai ser com você. Tenha uma aliança com Deus, e Deus não vai te abandonar. Tenha uma aliança com Deus, e Ele vai te abençoar. Tenha uma aliança com Deus, Ele vai te proteger. Ande nos seus caminhos. Renove sua aliança com o Senhor. É muito importante renovarmos a aliança. Sabe por quê? Porque a gente vive quebrando a aliança. Deus não quebra a aliança. O que foi pactuado no começo, Ele não muda. Mas nós somos como um gráfico sazonal. Altos e baixos, altos e baixos. Então nós temos sempre que estar considerando diante do Senhor, Senhor, quero renovar diante de Ti a nossa aliança. Esteja certo, nós quebramos a aliança do Senhor todos os dias. Então esteja sempre falando, Senhor, perdoa os meus pecados, não se aparte de mim e vamos retomar a aliança. Né? Um dia maravilhoso para isso é o dia da mesa do Senhor. Talvez a coisa mais importante que nós temos a fazer diante da mesa do Senhor, mais do que ficar louvando e dizendo coisas ao Senhor, é verificarmos se a aliança não foi quebrada. O nosso orgulho quebra a aliança. O nosso pecado quebra a aliança. Não sermos humildes e mansos quebra a aliança. Por quê? Porque o pecado vai entrar. Quantos pecados eu tenho que cometer para quebrar a minha aliança com Deus? Quem arrisca? Quantos? Será 10? Será 9? 8? 5? 4, 3, 2, 1? Então, cada vez que eu confesso os meus pecados, eu não estou só sendo perdoado, eu estou refazendo o pacto. E quando eu refaço o pacto, Deus reassume o compromisso comigo e eu não estou desamparado. Amém? Aleluia. Querido Pai, queremos experimentar todas essas coisas boas do Teu ser e que o Senhor oferece para nós. O Senhor é bom, Senhor. E o Senhor oferece a sua bondade a nós. Queremos nos apegar, Senhor, à aliança contigo. Não queremos viver rompidos contigo. Queremos estar, Senhor, confessando nossos pecados. Queremos, Senhor, estar sempre reatando contigo. Aleluia, Senhor.
exaltamos a tua bondade, exaltamos o teu amor, exaltamos, Senhor, a tua retidão e a maneira misericordiosa com que o Senhor nos trata, sempre refazendo conosco, Senhor, a aliança quebrada. Obrigado, ó Pai, pelo teu ser excelente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem vai compartilhar pode vir. Graças e paz, irmãos. Pretendo ser meio rápido, mas algo que o Senhor tinha colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos, teve a cristocidência de ser algo bem parecido com o que o irmão Zaga falou. E sobre o único caminho de nós alcançarmos a misericórdia do Senhor é quando nós nos humilhamos diante dele. Então, queria que os irmãos abrissem o Salmo 51. Salmo 51, que é o salmo que Davi faz oração de arrependimento sobre aquele pecado do adultério e também do assassinato. E queria ler com os irmãos apenas o versículo 15 ao 17. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então aqui esses versos falam que o verdadeiro sacrifício que Deus se agrada é um coração humilde, um coração arrependido, um coração contrito, um coração que não pensa de si mesmo o que ele não é. Não se eleva em lugares, em níveis de bondade que ele não tem. Esses são sacrifícios a Deus, agradáveis a Deus. E que o versículo fala que Deus não despreza. Quando Deus vê alguém humilde, Ele não consegue desprezar, irmãos. Então eu queria que os irmãos agora abrissem o Salmo 69. E acredite, irmãos, que o verso 16 desse Salmo 69, ele é como se fosse uma consequência a quando temos esse coração do Salmo 51. Verso 16. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Tem uma versão que eu acho que ela aumenta o significado desse versículo. É a versão tradução brasileira. Inclusive, ela é uma das melhores traduções fazendo referência ao literal. E ela também foi adicionada ao My Bible. Foi recente, porque não é sempre que teve. Então, ela é uma tradução muito boa. E ela fala assim: Responde-me, Jeová, porque é boa a tua benignidade.
segundo a multidão das tuas ternas misericórdias, volta-te para mim. Então, o que diferencia aqui é que ela fala, segundo a multidão das tuas ternas misericórdias, volta-te para mim. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nesses adjetivos. Não é apenas misericórdia, é uma multidão de misericórdia. Além de ser uma multidão de misericórdia, é uma multidão de eternas misericórdias. Por exemplo, estava tentando pensar num exemplo, né? No serviço, um patrão. Então, você está fazendo o seu serviço e você comete um erro, que gera algum atraso ali, ou até gera algum problema e precisa chamar outro pessoal para resolver o problema. Mas o seu patrão é gente boa. Ele se estressa ali, mas ele pode ter misericórdia de você. E ele, como aquela definição de misericórdia, né? Ele não te trata da maneira que você merece. Então ele te acalma ali, fala, tá tudo bem, aconteceu esses atrasos aqui, mas tá tudo bem. Irmãos, isso é uma misericórdia. Mas a palavra está falando, ele pode estar tendo misericórdia de você, mas ali ele ainda ficou um pouco nervoso, né? Porque gerou um atraso no serviço, gerou incômodo ali. Mas ele teve misericórdia de você. Agora a palavra do Senhor fala de ternas misericórdias. O significado de ternas é cheias de afeto, delicado e meigo. As misericórdias do Senhor, irmãos, são cheias de afeto por nós. São delicadas, são meigas. Não é como um patrão que ele pode sentir nervoso ainda por dentro. Não. O Senhor sente afeto por nós. Irmãos, e também, se você repete aquele erro várias vezes no seu serviço, vai ter uma hora que aquele patrão ele vai explodir. E daí ele vai dar uma advertência, ou te colocar em outro lugar. Mas, irmãos, a palavra do Senhor fala que é uma multidão de ternas misericórdias. Não são uma misericórdia ou duas situações em que Deus tem misericórdia, mas é uma multidão de misericórdias. E, poxa, irmãos, eu queria compartilhar isso, que rico isso, porque são várias vezes que nós precisamos da misericórdia dele. Em todas essas vezes, ele está com ela ali. Mas o caminho para obtermos essa misericórdia é quando nós nos humilhamos diante dele. É quando nós nos prostramos e confessamos que nós somos criatura. Nós somos falhos, somos pecadores e que nós precisamos do nosso Criador. Aquele que é totalmente bom, aquele que é 100% bom, não tem nem 0,0001% de mal nele. É nesses momentos que nós obtemos a misericórdia do Senhor. Essa multidão de eternas misericórdias. Que agora, nessa reunião, irmãos, a gente possa se aproximar dele com humildade. Mas não só aqui, irmãos. Quando nós estivermos na nossa casa, quando nós acordarmos, quando nós estivermos passando qualquer situação, que isso possa ser nosso cotidiano, irmãos. De nos humilharmos diante dele e obtermos essas misericórdias da parte dele. Amém, irmãos. Ó Deus, obrigado pelas tuas ternas misericórdias, Senhor. Essa multidão, Senhor. Senhor, como nós precisamos disso, Senhor. Muitas vezes nós nos desviamos de Ti, Senhor. Senhor, nós fazemos coisas que não Te agradam.
Senhor, que te afastam de nós. Senhor, são tantas as vezes que nós precisamos da sua misericórdia para conosco. E nós aqui te agradecemos, Senhor, porque todas as vezes, Senhor, o Senhor vem até nós com misericórdia. Senhor, todas essas vezes que nós precisamos, o Senhor vem e nos ajuda, nos acolhe de novo, Senhor, e nos levanta, Pai. Ó, Senhor, te agradecemos, Pai, por esse amor tão grande para conosco. Senhor, ó, esse amor que nós nunca vamos ser capazes de entender. Senhor, nem a eternidade inteira meditando nisso, nós não vamos ser capazes de entender esse amor por nós, Senhor. Senhor, nós que somos seres tão opostos a Ti. Senhor, se o Senhor está no lado da bondade, nós estamos no extremo desse lado, Senhor. No outro extremo desse lado. Ó, Pai, né, nosso coração é de gratidão a Ti, Senhor. Por esse amor grande, imutável para conosco, Pai. Muito obrigado, Deus. Deus misericordioso e amoroso. Amém, Senhor.
Descanso no teu poder, maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Eu sei que eu posso prosseguir, Senhor. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti.
capítulo 1, versículo 17. Amém? Som. Tiago 1,17. Amém ou misericórdia? Amém? Vamos nos colocar de pé para lermos, irmãos? Obrigado, Gil. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação. Amém. Vamos ler mais uma vez. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra. Amém. Podem sentar, irmãos. Pai, obrigado por ter nos trazido até essa reunião. Mais uma vez, queremos nos achegar a Ti e pedirmos a Tua bênção para esse tempo de comunhão na palavra. O Senhor já tem falado. Ó Senhor, por meio dos irmãos que aqui compartilharam, abençoa ainda esse tempo de estudo na palavra, se revelando para nós, fazendo-nos crescer no conhecimento de Ti, ó Deus, fazendo-nos também crescer no que diz respeito ao conhecimento da verdade. Nessa noite, Senhor, queremos também renovar a nossa consagração, queremos, Senhor, Te dizer que Te amamos, que pertencemos a Ti, somos do Senhor, e queremos também, Senhor, dizer que o nosso coração, como nós cantamos aqui, está firme nas Suas promessas. E é quando nós olhamos para Ti, de fato, que nós ganhamos força para prosseguir. É quando nós olhamos para Ti que nós sabemos que podemos prosseguir. Aleluia, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o autor da vida, o Senhor é o autor da nossa fé, autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que nos conhece melhor do que ninguém, nos conheceu quando nós ainda éramos uma substância informe. Ó Senhor, tal conhecimento é maravilhoso demais. Aleluia, porque o Senhor é aquele que habita os altos céus, mas o Senhor também é aquele que habita com o humilde, com aquele que é contrito e quebrantado de coração. Ah, Senhor, nós queremos nos humilhar sobre a Sua poderosa mão, porque é assim que nós queremos ter o Senhor perto de nós. Tão perto de nós. Ó Senhor, nós Te louvamos por causa da Sua bondade, da Sua perfeição, da Sua santidade, da Sua longanimidade. O Senhor é perfeito. E aleluia, Senhor, porque o Senhor também tem nos dado a Sua palavra e por meio dela nós podemos conhecer melhor o Senhor, conhecermos também a Sua vontade. Aleluia, porque o Senhor nos chamou segundo a Sua vontade, e o Senhor tem um propósito. E aleluia, porque o Senhor não volta atrás nos Seus propósitos,
E o propósito pelo qual o Senhor nos criou, o Senhor vai alcançar. Ó Senhor, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor nos chamou segundo um propósito e que o Senhor possa completar a sua boa obra nas nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, esse tempo de comunhão da palavra, nos dando entendimento dos versículos que vamos ler, nos dando entendimento do tema que nós vamos considerar, ajudando-nos a aplicar essa palavra, Senhor, nas nossas vidas. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, nós temos visto os atributos de Deus. Na semana passada, eu comecei a compartilhar com os irmãos mais um atributo de Deus. Esse versículo de Tiago que nós lemos, no final fala a respeito de Deus como Pai das luzes, e fala que nele não pode haver variação, nem sombra de mudança. Temos aqui mais um atributo de Deus. Deus é imutável. Isso significa dizer que Deus, Ele não muda. Quando eu digo que Deus é imutável, quero dizer que o ser de Deus é imutável, os seus atributos não mudam, os seus propósitos são imutáveis, e aleluia, as suas promessas também são imutáveis. Por isso Deus, Ele é tão confiável. Na semana passada nós vimos que Deus, Ele é imutável no ser dEle. Por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, falando de Jesus, e Jesus é Deus, diz assim que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Isso é algo a respeito do ser de Deus. O Salmo 102, versículo 27, se os irmãos também quiserem abrir lá, foi um outro versículo que nós lemos na semana passada. Diz assim, Salmo 102, 27. Quem achou, lê comigo, por favor. Amém? Então vamos ler juntos. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O Senhor é sempre o mesmo. E por que Deus não muda? A resposta para isso é bastante simples, nós consideramos na semana passada também. Deus, Ele não muda, porque simplesmente Ele é perfeito. Então, Ele não sofre transformação. Se nós considerarmos a nossa condição, nós precisamos de crescimento, precisamos crescer em conhecimento, crescer em experiência. Como cristãos, eu e você precisamos ser transformados, precisamos ser mudados para melhor. Você concorda ou não? Nós temos muito ainda para melhorar, ou não? Ou você está satisfeito com a sua condição? Nós precisamos crescer ainda muito, mas e Deus? Será que Ele precisa de aperfeiçoamento? Será que Deus precisa melhorar em algum aspecto ainda do ser dEle? Você percebe, Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele não precisa de atualização. Deus, Ele não fica ultrapassado. Deus, Ele não precisa se tornar mais santo do que Ele já é. Deus, Ele não precisa crescer em amor, porque o seu amor já é perfeito. Deus não precisa desenvolver em santidade, porque a sua santidade já é perfeita. Deus, Ele é precioso em todo o seu ser. Ele não pode mudar para pior, porque isso já seria algo ruim. Mas Ele também não precisa mudar para melhor, porque isso significaria dizer que tem alguma coisa nele que ainda não é perfeito.
mas o fato é que Deus, ele é totalmente perfeito. E também vimos na semana passada que o propósito de Deus é imutável. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de propósito. Ele nos criou, Ele criou a mim, Ele criou a você, segundo o bom prazer dEle, segundo o seu beneplácito, segundo o conselho da sua vontade. E o desejo dEle é que todas as coisas possam convergir para Cristo, como nós vimos em Efésios 1 na semana passada, e tudo que Ele fez é para o louvor da sua glória. O nosso Deus é um Deus de propósito. E o propósito dele, ele vai alcançar. Ele vai atingir aquilo que ele deseja alcançar na igreja, alcançar em nós, alcançar no mundo. Ele vai atingir. Nós vimos até versículos como em Isaías 46, que ele frustra as nações. Os governantes, os poderosos dessa terra, eles planejam coisas, mas o Senhor é aquele que até mesmo frustra as nações, mas depois ele diz: eu sou Deus, e não há outro igual a mim. Ou seja, Deus, ele não possui rival, Deus, ele não possui concorrência, não tem outro que possa disputar o cargo de Deus. O cargo de Deus não está em aberto, o cargo de Deus não tem como ser, Deus não pode ser substituído, ninguém pode concorrer com Deus. Não dá para você querer colocar Satanás no nível de Deus. A gente chama Satanás de inimigo de Deus, mas ele está no mesmo nível de Deus? Irmãos, está muito longe disso. E ele diz lá em Isaías que o que vai permanecer para sempre vai ser a sua vontade. Louvado seja o Senhor por isso. O seu propósito é imutável, ele estabelece a vontade dele, e a vontade dele é certa, ela se realiza, e o que tem para acontecer ainda, que ele já estabeleceu, e que nós podemos conhecer por meio das Escrituras, o que está para se cumprir ainda, é certo, vai se cumprir. Irmãos, quem é como Deus, que Ele anuncia as coisas antes de acontecer? Ele anuncia, e o que Ele anuncia, de fato, acontece. Eu não estou falando de coisas apenas que vão acontecer, mas tem coisas que já aconteceram e que Ele também havia anunciado. Então a gente olha para trás, a gente vê isso nas Escrituras, e isso fortalece a nossa fé. Puxa, se Deus falou que ia fazer aquilo e aconteceu, quantas coisas tem na Bíblia que Deus tinha dito que ia acontecer e aconteceu? Você poderia citar alguns exemplos disso ou não? O que, por exemplo, Deus falou, vai acontecer e aconteceu? Ele criou todas as coisas. Mas no tempo, na história do povo de Israel, na história dele com o homem, teve coisas que ele anunciou a respeito de Israel e aconteceu? Teve coisas que ele anunciou a respeito da Babilônia e aconteceu? Teve coisas que ele anunciou a respeito da Síria e aconteceu? Teve coisas que ele anunciou a respeito do Egito e aconteceu? Irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui, eu acredito que enquanto eu estou dizendo, os irmãos estão se recordando. Aleluia, porque o propósito de Deus é imutável, Ele anuncia as coisas e as coisas de fato acontecem. Eu queria prosseguir hoje à noite, dizendo para os irmãos que Deus, Ele também é imutável em suas promessas. Aquilo que Ele promete é confiável. As promessas de Deus, elas são confiáveis, e as suas promessas, elas não mudam. Então vamos ver alguns versículos sobre isso. Malaquias capítulo 3.
Malaquias capítulo 3, versículo 6. Amém? Quem achou, leia comigo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele está falando algo aqui para o povo de Israel, e ele está dizendo assim, olha, porque eu, o Senhor, não mudo, é que vocês não são consumidos. Israel é o povo em que Deus fez uma aliança com eles. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E Deus, Ele é fiel a Ele mesmo. É isso que quer dizer essas palavras. E porque Ele é fiel a Ele mesmo e Ele não muda, é que o povo de Jacó, os filhos de Jacó, não eram consumidos. É isso que significa esse versículo que nós acabamos de ler. Vamos ler também Salmos 89, por favor. Salmo 89, versículo 34. Ó Senhor, vai ganhando o nosso coração, Senhor, se revelando para nós. Nós te louvamos em toda a sua perfeição. Aleluia, porque o Senhor é confiável. Aleluia, porque o Senhor é um Deus de propósito. Nós te louvamos porque o Senhor também é um Deus de promessas. E as suas promessas também são imutáveis. E o Senhor é fiel a si mesmo. Aleluia, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não quebra aliança. É um Deus que não modifica as palavras dos seus lábios. Aleluia. Vamos ler Salmo 89, 34. Não... Ele é um Deus que não quebra aliança. Irmãos, isso não é algo maravilhoso? Eu acho que uma grande... É um trauma, eu acho que de todo ser humano. É isso, é a dificuldade de acreditar nas pessoas, de confiar em alguém. Isso envolve casamento, isso envolve trabalho, relacionamento com o patrão, com o empregado. Então, falando no mundo, a mulher tem dificuldade de confiar no marido, o marido tem dificuldade de confiar na esposa, o empregado tem dificuldade de confiar na palavra do patrão. O patrão também tem dificuldade de confiar na palavra do empregado e entregar coisas na mão do empregado. Até vizinhos, amigos, existe uma dificuldade, porque, de maneira geral, ninguém é 100%. Até os melhores, né, fazem promessas e nem sempre cumpre tudo o que prometeu. Até os melhorzinhos falham. Eu não sei se você está se achando entre os melhorzinhos ou não. Mas até a gente, irmãos, pisa na bola em coisas que a gente fala, em palavras que a gente dá, ou não. Mas o Senhor é um Deus que não viola aliança, Ele não quebra aliança. Aquilo que Ele promete é certo, Ele cumpre. Louvado seja o Senhor. Abra em Josué para você ver o que Josué fala de Deus. Josué capítulo 23, versículo 14. Josué 23, 14. Quem achou? Amém? Vamos ler. Eis que, já hoje,
sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Irmãos, esse foi o testemunho de Josué. De todas as promessas que Deus fez, nenhuma caiu por terra e nenhuma falhou. Louvado seja o Senhor. Abra também no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. O hino que nós cantávamos falava de nós estarmos firmes nas promessas do Senhor e de nós continuarmos olhando para o Senhor. A minha oração é para que nessa noite nós possamos estar firmes nas promessas do Senhor. E para que nós possamos continuar olhando para o Senhor. É isso que nos permite prosseguir como nós louvamos. Então, Lucas 1, 37. Amém? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Puxa, considera isso. Você sabe para quem que o anjo estava falando isso aqui? Essa mensagem aqui, o anjo estava falando para quem? Para Maria. E qual que era a mensagem dele para Maria? Que ela daria à luz um filho. Maria era uma virgem, ela não havia se deitado ainda com José, e o anjo apareceu para dizer que o Espírito Santo ia gerar nela um filho, que seria o Salvador do mundo, e ela pergunta, mas como que isso pode acontecer? E daí ele fala de Isabel, a sua parenta. Isabel, mulher de Zacarias, mãe de João Batista, era uma mulher estéril, não podia ter filhos, mas agora Maria, aquela que antes era estéril, está grávida, porque para Deus não existe impossível. Sabe, irmãos, mesmo nós que queremos ser bonzinhos, né? Uma dificuldade que nós temos de cumprir promessas é que nos falta poder. Muitas vezes nós temos disposição, temos boa intenção, mas não temos poder para garantir aquilo que a gente promete. Mas quando nós olhamos para o Senhor, irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele não está limitado por nada. Deus, se ele decide fazer algo, se Ele diz que vai realizar algo, quem que pode impedir Deus? Quem é que pode frustrar Deus? Quem é que pode colocar um obstáculo e impedir a mão de Deus realizar o que Ele quer realizar? O que é que pode impedir a bênção de Deus chegar, se Ele quiser abençoar? Se Deus quer abrir a madre daquela que antes não podia ter nenhum filho, Ele faz isso. Olha para Lia, a desprezada por Jacó. Deus viu a condição dela e abriu a madre, e ela teve vários filhos. E Raquel também, depois que se humilhou e pediu para Deus, Deus também abriu a madre, e nasceu José. Irmãos, não existe nada que seja difícil para Deus. Então, por isso, esse versículo aqui vai falar que não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Agora tem algo interessante para nós considerarmos sobre as promessas de Deus. E só nesse assunto aqui daria várias mensagens, é um assunto interessante para um outro momento. Quando a gente fala das promessas divinas, irmãos, nós precisamos considerar que as promessas de Deus, algumas elas são incondicionais
E outras promessas que Deus faz é condicional. Tem promessas que Deus faz que é incondicional e que independente de nós, isso vai acontecer. Agora, tem promessas que na Bíblia nós vemos que Deus faz, essas promessas aí dependem da nossa parte também. São promessas condicionais. Isso é um aspecto da verdade que nós precisamos estar bem claros. Então, por exemplo, quando fala das promessas incondicionais, nós temos na Bíblia a promessa da volta de Jesus. Irmãos, isso é condicional ou incondicional? Jesus vai voltar? Irmãos, isso é certo que vai acontecer. Está lá os discípulos olhando para o céu, vendo Jesus subindo, e o anjo fala, da mesma forma que você viu ele subindo, ele também vai voltar. Irmãos, essa promessa é certa. Jesus está voltando. Ele já está chegando já. Eu acredito, e acho que você também acredita, a volta dele está mais perto do que antes. Acredito que nós estamos aí às portas. Você já consegue sentir o cheiro do Senhor ou não? Eu creio que o Senhor está mais perto do que nunca. Essa promessa é uma promessa incondicional. Outra promessa que Jesus fez. Considera aí. A permanência da igreja. Até a volta de Jesus. A igreja continuar existindo. Até a volta de Jesus. Isso é algo certo ou não? Será que a igreja vai deixar de existir? Já tentaram destruir a igreja? Já houve ao longo da história tentativas de acabar com a igreja e exterminar com o cristianismo da terra? Puxa, estuda a história da igreja para você ver. Estuda a perseguição dos imperadores romanos para você ver. E até hoje tem, sim, pessoas com essa intenção de pôr fim. Não é? Na China isso aconteceu e tem esses planos. Mas tem alguém que fez uma promessa. E ele disse assim, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, aquele que fez essa promessa tem mão firme para garantir isso daí. E a igreja, ela vai continuar existindo até a volta do Senhor. Irmãos, a nova Jerusalém, novos céus, nova terra, já não haverá luto, já não haverá noite, já não haverá choro. Isso vai acontecer ou não vai? É condicional ou incondicional? Ah, eu não quero. Não adianta você querer ou não querer, isso vai acontecer. Essa promessa é uma promessa incondicional. João vi novos céus e nova terra. E tem essa promessa de novos céus e nova terra. Isso vai acontecer. E é promessa de Deus, e é promessa incondicional. Agora, tem outras promessas, eu só citei algumas aqui. Tem outras promessas que Deus faz, que aí é condicional. Tem condição. Então, por exemplo, existe promessa de salvação em Jesus? Existe ou não? Para quem quiser, existe promessa de salvação em Jesus? Tem. Só que essa promessa é incondicional ou condicional? Quando você lê João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, existe promessa de vida eterna, existe promessa de salvação, mas qual que é a condição? Aquele que nele crê. Então nós estamos falando aí de uma promessa condicional. Irmãos, nós termos a atenção do Pai e termos orações respondidas, existe promessa disso? Existe, mas é para todo mundo? É para quem? É para quem crê e faz o quê? Os que buscam.
É para quem? Oração respondida é para quem? É para quem pede. Para quem bate. Todo que pede, recebe. O que busca, acha. O que bate, abrir-se-vos-á. Pedireis e recebereis. Você percebe? Tem uma promessa. Que o Senhor está ali, desejoso de dar. Desejoso de conceder. Mas existe uma condição. Eu e você precisa crer e precisa pedir. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, então eu ouvirei, perdoarei, sararei. Veja, mas se tem uma promessa, mas é condicional. Esses versículos que eu li do pede e recebe, os irmãos já estão acostumados a ouvir. Eu queria ler alguns de Jeremias. Jeremias 33, irmãos, abram lá. Que tem a ver com essa promessa que eu estou falando. Esse aspecto da verdade é importante para a gente entender também a imutabilidade de Deus. Algumas promessas são condicionais. Jeremias 33, versículo 3. Amém? Quem achou, vamos ler. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que você acha dessa promessa? Irmãos, é aquele que é fiel, que está dizendo isso aqui, invoca-me, e eu te responderei. E eu vou te mostrar coisas grandiosas que você não sabe. Irmãos, isso é tão maravilhoso, mas isso é para quem invoca, para quem crê. Sabe que uma das coisas que é desafiadora para quem prega a palavra, para quem compartilha, naquela reunião que a gente foi do Conselho de Pastores, o pastor Mac falou isso, né, que muitos pastores hoje, quando eles vão pregar, eles pegam sermão pronto da internet. Eles pegam coisa e copia, não é? E isso é tentador, porque você vai pegar qualquer assunto, você tem coisa pronta para falar. Você quer falar sobre a imutabilidade de Deus? Irmão, tem como até imprimir um estudo a respeito disso, uma sinopse a respeito disso para seguir. Mas existe um outro caminho também. Eu não estou, até na minha opinião, não significa que a gente não possa considerar o que outros falam. Isso também acrescenta, isso é bom. Você pegar um versículo que você não entende e consultar comentários bíblicos, bíblias de estudo, para ver o que irmãos explicam, isso é bom. Não estou falando que isso é ruim. Mas, irmãos, tem algo que a gente não pode deixar de fazer, que é se colocar diante do Senhor. E colocar diante do Senhor, sabe aquela passagem, aquela porção, aquele versículo, e perguntar, Senhor, o que isso significa? Senhor, me ajuda a entender melhor o que significa dizer que o Senhor não muda, que o Senhor é imutável. Abre os meus olhos, abre o meu entendimento para eu compreender. Você já teve experiência de fazer isso? Pegar uma passagem da Bíblia, não estou entendendo nada, mas de repente você pede para o Senhor, Senhor, me ajuda, me explica. E daí o Senhor, Ele abre a sua mente e te dá entendimento. Você já experimentou isso ou não? Eu vou falar para os irmãos, se você não experimentou isso, você está perdendo. Amém. Amém. Puxa, irmão, se você não está fazendo isso ainda, você não sabe o que você está perdendo.
Você pega aquele versículo, você pega aquele texto e pede para o Senhor. Daí o Senhor vem e revela para você coisas grandes, coisas que são grandiosas. Irmãos, às vezes a gente lê, mas parece que a nossa mente não abriu ainda. Você lê lá, vou dar só um exemplo, vai. Vamos lá, em Efésios. Eu estou até entrando numa avenida, e depois eu preciso voltar na rua principal. Estou saindo do assunto. Mas olha aqui, Efésios, por exemplo. Efésios 1, versículo 3. Amém? Efésios 1, versículo 3. Amém? Fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, Deus, Ele nos abençoará. É isso que fala? Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Pode ser que você leia esse versículo e não esteja enxergando essas bênçãos. Pode ser que você leia esse versículo ainda com um sentimento muito negativo. Senhor, onde que estão essas bênçãos que eu não estou enxergando? E daí, de maneira sincera, você coloca isso diante do Senhor e fala: Senhor, eu me sinto tão angustiado que parece que eu estou incapaz de enxergar essas bênçãos. Tira o véu do meu coração e me ajuda a enxergar que bênçãos são essas. E daí o Senhor começa a ministrar ao seu coração e talvez fale para você: minha filha, você não percebe ainda que eu te amo desde a fundação do mundo? Você não entendeu ainda, meu filho, que eu te escolhi antes da fundação do mundo? Você não viu o meu amor quando eu enviei ao mundo o meu filho para morrer na cruz no seu lugar? E o sangue dele foi derramado, sabe para quê? Para perdoar os seus pecados. Irmãos, e essas bênçãos que são tão grandes e tão elevadas, que parece que antes estava tão distante e era tão pequeno, quando o Espírito começa a ministrar ao seu coração, e os seus olhos abrem para enxergar a grandeza dessas coisas, irmãos, daí você chora, aí não tem jeito. Esses dias a gente estava falando numa reunião, né? Lembra que a gente estava falando sobre êxtase, e a vida cristã não é só de êxtase, não é? A vida cristã é de fé, é pela fé. Então a gente não precisa sentir nada para se relacionar com Deus, não é isso. Não é toda hora que o leite ferve e derrama. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Não tem reunião que é assim? Tem reunião que parece que o leite está fervendo e transborda, e aquilo dentro do seu ser parece que precisa sair para fora, e você pula, você grita, você louva. Mas não precisa disso o tempo todo, né, irmãos? Nós nos relacionamos com Deus pela fé. E até quando as coisas estão difíceis, pela fé a gente ainda sabe que o Senhor está ali perto. A gente sabe que o Senhor está ali cuidando, o Senhor está ali aproveitando a situação para ensinar. E você percebe Deus mesmo em tempos difíceis, mesmo em dias difíceis. Mas, irmãos, eu vou falar da minha experiência. Quando você pede para um versículo como esse, para o Senhor te revelar, te dar entendimento, e o Espírito Santo começa a ministrar o seu coração, aí, irmãos, não tem jeito. Quando você começa a enxergar as coisas com a ótica divina, aí parece que o seu coração transborda.
de alegria, e chora, e pula, e grita, sozinho mesmo, se maravilha, louva ao Senhor. Algumas vezes, com esse tipo de experiência, voltando de moto de Piracicaba, quantas vezes, né, ali cantando algum cântico, e aquele cântico o Senhor foi me enchendo, me ganhando o coração, e sozinho, você sabe o que é? Gritar, Tu és fiel, meu Deus, Deus é fiel, meu Pai Celeste, em Ti nem sombras de mudança há. Quando você enxerga a fidelidade de Deus e se maravilha nisso tudo, você começa sozinho mesmo, aí extravasa, aí o leite derrama. Eu acho que os irmãos já entenderam o que eu estou querendo dizer. Outra promessa de Deus que é condicional, é a promessa do perdão. Existe promessa de perdão para os nossos pecados? Irmãos, tem algo que angustia o coração do homem. Eu gosto de falar isso. Você olha na Bíblia, você vê muitas pessoas se aproximando de Jesus com intenções diferentes. É aqueles que viram Jesus multiplicando pães e quer pão de novo. Tem aqueles que se aproximaram de Jesus porque queriam ser curados, como aquela mulher que sofria de fluxo de sangue. Tem um pai desesperado porque vê o filho se lançando ora no fogo, se lançando ora na água, e ele vai até Jesus porque quer que Jesus liberte o filho. E eu não estou criticando nenhuma dessas intenções. Então, dependendo das nossas necessidades, a gente pode buscar o Senhor para tudo isso, não é? Mas também a Bíblia vai falar de uma mulher pecadora, que ela entra numa casa onde Jesus estava e se coloca aos pés de Jesus. Naquela casa Jesus não havia sido recebido bem, não havia sido recebido com ósculo, não havia sido dado água para ele lavar os pés, mas aquela mulher com um impulso, ela se coloca aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus, e lavar os pés de Jesus com as lágrimas, e usa o cabelo, que é a glória da mulher, para limpar aquele pé de Jesus. E qual que era a motivação daquela mulher se colocar aos pés de Jesus? Qual que era a motivação dela estar naquela posição, se humilhando? Era uma angústia por causa do pecado. Eu acredito que todo cristão que já experimentou verdadeiramente uma conversão, já experimentou essa angústia do pecado. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor é aquele que tem autoridade para perdoar pecados. Só que essa promessa de perdão dos pecados, ela também é condicional. Porque o que João vai falar? Ele vai falar que Deus, ele é fiel e justo. Mas ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, se o quê? Se confessar. Precisa confessar. Irmãos, eu creio num Deus que é maravilhoso e extraordinário. Eu creio num Deus que Ele pode perdoar as coisas mais bárbaras e terríveis, desde que exista sinceridade de coração e arrependimento. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele é o meu personagem da Bíblia favorito. Mas vocês sabem, o que Davi fez foi terrível. Mas ele se arrependeu? Deus perdoou? Eu creio que sim. Manassés, ele é considerado por muitos estudiosos da Bíblia os piores reis de Israel. Já ouviram falar de Manassés, filho de Ezequias? Manassés, ele construiu um monte de altar para ídolos. Manassés, ele sacrificou filhos para ídolos. Você acredita nisso? Matou filhos em sacrifício para ídolos. E Deus enviou profetas, Deus falou com Manassés, Deus falou com o povo. Estou lá em 2 Crônicas, se eu não me engano, capítulo 31. E ele não ouviu a voz do Senhor.
E daí o Senhor permitiu que o exército da Assíria viesse, e os príncipes do exército da Síria pegaram Manassés, levaram ele, colocou ele em cadeias, amarrou ele em cadeias, e ali, irmãos, preso, algemado, pendurado, diz que ele ficou pendurado. Ali, Crônicas vai dizer que ele implorou ao Senhor, e ele se humilhou diante de Deus. Estou falando de um homem terrível, e ele se humilhou diante de Deus. E sabe o que a Bíblia vai falar? Que Deus ouviu, e se tornou favorável a Manassés, e permitiu que ele voltasse para a terra dele. E ele corrigiu tudo aquilo que ele tinha feito de errado antes. Ele corrigiu, Deus deu chance para ele fazer diferente. Eu não sei qual que é o tamanho do seu pecado, mas se tem alguém aqui que o pecado te angustia, saiba disso. Você tem a oportunidade de se humilhar diante de Deus. Um Deus que é fiel e justo, e que perdoa, e que purifica, e que restaura, e que se torna favorável àquele que se humilha na presença dEle, aquele que confessa. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Algumas promessas, todas as promessas de Deus são para nós, mas algumas dependem de nós, são condicionais. Puxa, eu teria mais coisa para falar, mas o tempo acabou. Fica para depois, então. Amém? Pai, que o Senhor possa continuar iluminando os olhos do nosso coração, para que possamos enxergar toda a sua grandeza, Senhor. Ajuda-nos a crescermos em conhecimento do Senhor, e ajuda-nos a avançar também na nossa experiência. Que possamos, Senhor, ter experiências contigo. Não queremos te conhecer apenas de ouvir falar. Senhor, nós olhamos para a experiência de alguns irmãos e é tão maravilhoso o testemunho deles. E eles contam histórias tão maravilhosas. Nós olhamos para os heróis da fé e às vezes até sentimos inveja deles. Senhor, que o Senhor possa iluminar os olhos dos que estão aqui, para que todos sejam capazes de entender que o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Daniel, o Deus de Davi, o Deus de Josué, o Deus de Gideão, o Deus de George Miller, é também o meu Deus. Senhor, esses homens, eles não são grandes homens, na verdade, o que eles tiveram é o que nós também temos, um grande Deus. Ajuda-nos a entender isso, Senhor. Ajuda todos aqui a entenderem isso, a enxergarem isso. Senhor, nessa noite, se tem alguns que espiritualmente se encontram encurvados, como aquela mulher corcunda, incapazes de elevar os olhos para os céus, incapazes de olhar para Ti, ó Deus, e contemplar o Seu grande poder, a Sua grande misericórdia, as Suas muito preciosas promessas, as promessas que o Senhor já nos tem abençoado, o perdão que o Senhor já nos tem concedido. Senhor, se tem alguns aqui nessa condição espiritual, eu rogo a Ti, ó Deus, vem e toca nós todos e nos cura, Senhor, nos cura, que o Senhor possa nos curar de toda incapacidade de contemplar o Seu grande poder, a suprema grandeza do Seu poder, que é para todos aqueles que creem. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, que nós possuímos as Suas muito grandes e preciosas promessas. O Senhor já nos tem abençoado, já temos as Suas promessas, que podemos carregar no nosso coração, podemos ser fortalecidos, Senhor, nas Suas promessas. Senhor, que o Senhor possa restaurar todos nós nessa fé,
que o Seu Espírito possa estar nos restaurando, Senhor, e nos levando também à humildade, nos levando até mesmo, Senhor, à humilhação. Ó Senhor, não queremos insistir nos nossos erros. Senhor, livra a mim e livra todos aqui de terem um coração duro, um coração de alguém que insiste em erros. Ó Senhor, livra-nos de sermos pessoas que vivem quebrando a cara, porque insiste em erros, Senhor. Livra-nos de termos um coração assim, Senhor. Um coração determinado para o mal. Um coração, Senhor, que não se quebra, não se arrepende. O Senhor tem falado tantas vezes, como o Senhor falou com Manassés. Ah, Senhor, nós queremos nos voltar para Ti, Senhor. O Senhor tem sido tão bom para nós. O Senhor é maravilhoso. Ó Senhor, o Senhor é perfeito. Ó Senhor, as Suas promessas jamais falharam. Como Josué falou, as Suas promessas jamais caíram por terra. Não nos deixa, Senhor, sermos a igreja do fim dos tempos. Ó Senhor, que se encontra como na condição de Laodiceia. Ó Senhor, que o Senhor possa nos manter como Filadélfia, Senhor. Ó Senhor, rogamos a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós. Que o Senhor possa restaurar o nosso melhor amor. Que o Senhor possa nos dar a perseverança, Senhor, dos cristãos de Esmirna, que mesmo diante da perseguição não negaram o nome do Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa nos guardar no amor fraternal de Filadélfia. Ah, Senhor, nos guarda no amor, Senhor. Que a ninguém tenhamos essa dívida. Que essa dívida nós não tenhamos com ninguém. Que a ninguém nós fiquemos devendo o amor. Ah, Senhor, nos aperfeiçoa nas Suas próprias virtudes. A verdade é que o Senhor é um Deus que não muda. Mas a verdade é que nós ainda temos muitas coisas que precisamos mudar. Que o Senhor possa nos mudar, Senhor, para sermos conformados à imagem do Teu Filho, Pai. Aquele que Te dá todo o prazer. Aquele que é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Amém. Pode dar alguns avisos? Irmãos, dois avisos relacionados à evangelização. Os irmãos, eu tenho colocado lá no grupo, mas como já tem um evento essa semana, eu quero avisar os irmãos aqui também. Uma vez por mês nós temos ido lá no projeto Despertai, que o Geraldo cuida, e nessa quinta-feira é dia, viu Gil, viu Kelly? Eu estou falando de vocês porque eu sei que a Kelly queria participar e tal. Quinta-feira às 5 horas da tarde, Lívia, quem foi da outra vez, eu estou lembrando aqui, o Andrezinho não veio hoje? Não? Avisa ele, a Sônia. Então, os irmãos que já participaram, nessa quinta, 5 horas, nós vamos lá novamente para participar do culto e da entrega dos alimentos. E dia 25, irmãos, dia 25, não sábado que vem, o próximo sábado, tem alguns irmãos que são da Jocum que estarão aqui. Lembram do Rafael Maia? É um jovem que já esteve aqui uma vez. E falou de um projeto que eles têm no Maranhão, de entrega de Bíblia em toda a casa. Os irmãos lembram disso ou não? E ele contou a experiência lá do Maranhão, falando que lá no Maranhão tem casas que as pessoas falam que nunca ouviu falar de Jesus. Isso parece até ser coisa, a gente até chega a duvidar, né? Puxa, mas tem coisa desse tipo no Brasil? Ele falou de lugar que as pessoas não têm Bíblia, interior do Maranhão, e que é caro uma Bíblia. Então, os irmãos têm lá um projeto que chama Bíblia em toda casa, e que daí eles passam de casa em casa entregando uma Bíblia, oferecendo oração,
E eles também, numa praça da cidade, colocam lá uma barraca e fazem uma leitura da Bíblia. Os irmãos se revezam e, dependendo da cidade, eles leem a Bíblia inteira. Ele me falou, precisa de 90 e poucas horas para ler a Bíblia toda sem parar. E os irmãos vão se revezando. Tem cidade que eles leem o Novo Testamento inteiro. E aí também precisa de 20 e poucas horas, depende do nível de leitura. E daí o irmão está vindo para cá e ofereceu de a gente fazer uma experiência aqui. Eu até confesso para os irmãos que da minha parte, eu quis falar isso para ele, né? E falei para os irmãos aqui, mas nós estamos em São Paulo. Aqui é diferente, aqui todo mundo tem Bíblia. Aqui parece que tem igreja em cada quarteirão e a realidade é outra, não é? E será que isso pode dar certo também numa cidade do estado de São Paulo? Daí ele contou uma experiência que teve em Olambra, uma cidade de São Paulo, e em que eles saíram, alguns jovens nossos participaram. Você estava lá, Jonatas? Teve mais irmãos que eu acho que estavam juntos lá. Você foi também, Juan? Teve alguns que foram, foi Isa, a Isa também, Lívia, também, teve mais alguém que está aqui que participou? A Júlia, a Alexia, aí teve vários jovens nossos que tiveram lá. E tinha irmãos de diversos grupos lá, né? Entregando a Bíblia em cada casa. E teve alguém dessa cidade de Olambra que não estava na casa, os irmãos deixaram a Bíblia e uma carta de evangelismo na caixa de correios. E depois essa pessoa, ela viu a Bíblia, leu a carta e ela postou em uma rede social, dizendo da intenção que ela tinha de cometer suicídio, falando da situação dela, tal ali que envolvia a casa dela, a angústia dela, e queria cometer suicídio. Mas algo que impediu essa pessoa de fazer isso foi essa Bíblia com essa carta na caixa de correio. E foi algo que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Irmãos, eu não sei o que pode acontecer. Na verdade, os meus olhos não é porque os irmãos da Jocum vai vir e eles sabem como fazer as coisas. Ou, porque nós estamos entregando não sei quantas Bíblias. Não, irmãos, meus olhos não estão nisso. E eu creio que os nossos olhos não devem estar nisso. Eu estou falando isso para encorajar os irmãos a orarem. É o que pede que recebe, é se Deus agir, é se o Espírito agir. Irmãos, vamos orar por essa saída. Nós vamos ter então uma experiência desse tipo, num bairro de Rio Claro. Já estou falando aqui para a igreja, porque quem quiser participar e se envolver dessa experiência, de entregar a Bíblia num bairro de Rio Claro, nós vamos ter essa experiência. E os irmãos já estão sendo convidados. No próximo final de semana vamos explicar melhor como que vai ser. Mas desde já é importante os irmãos estarem orando. Primeiro, o bairro que nós vamos, ainda estamos tendo comunhão sobre isso. Orem por isso. Senhor, em que bairro que o Senhor quer ir? Ora para o Senhor também alcançar pessoas, como alcançou a vida desse rapaz que deu esse testemunho. Encorajo os irmãos a estarem orando por isso. Amém? O irmão quer falar algo? Então, amém. Vamos então orar para encerrar, irmãos? Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por esse tempo de reunião, que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações, ganhar mais os nossos corações, guardando os nossos corações firmes nas suas promessas. Continua, Espírito Santo, ministrando ao coração de cada irmão aqui. Eu te peço isso, Espírito Santo. Nós vamos sair cada um para uma direção, mas que o Senhor possa nos alcançar ainda, nos dando um entendimento alargado do que ouvimos, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações a respeito das suas promessas que o Senhor já disse que vai acontecer,
e nos iluminando quanto às suas promessas condicionais, aquelas que dependem da nossa atitude, da nossa reação, da nossa humildade. Ah, Senhor, vai ganhando o coração de cada um aqui. Não permita que o inimigo venha e roube a semente que foi lançada nessa noite. Ó, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou aos corações, que possa produzir frutos na vida de cada irmão e de cada irmã aqui, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Nos despeça em paz dessa reunião. Amém.